Nossa área ambiental, ela hoje está em alta, né, vamos falar assim, mas não pela preocupação com ela, mas pelos fenômenos naturais que estão nos atingindo com enormes tragédias. E sendo assim, passou a ser olhada com esse olhar, mas não com esse olhar que me emocionou tanto de ver essa fala aqui. A preocupação com o campo, a preocupação com a nossa água, a preocupação com as nossas florestas. Eu hoje, né, sou coordenadora de educação ambiental e de áreas protegidas e biodiversidades do nosso município de Nova Iguaçu. Tenho 23 anos de trabalho nessa área, já perpassei por outros municípios também da Baixada, então já vi muitas coisas acontecendo que a gente precisa, enquanto cada um, dar um olhar diferenciado. Tudo que foi dito até aqui, eu fui captando e tudo está dentro do meu objetivo de vida, né? Aqui tem as sementes e ela perguntou assim, né? O que você quer plantar para o que você quer colher? E quando ela me fez essa pergunta, eu respondi o que eu respondi há 12 anos atrás, né? Eu preciso plantar em pessoas que elas entendam a importância do que é o meio ambiente. Ele não é o meio ambiente, ele é a nossa casa. Ah não, linda, minha casa é lá na rua X, mas que está dentro do nosso terreno, dentro do nosso território. Qual é a gravidade do território de cada um aqui, né? Eu costumo falar que eu não posso falar para ele na linguagem que ele vai entender para o outro, porque cada realidade é uma, cada história é uma. Aquele território, ele demanda um certo cuidado, ou mais com a parte dos nossos rios, ou com as nossas florestas, aonde você está morando. Então a gente entende todo esse território para que ali a gente possa fazer um trabalho efetivo. E senão vira mais do mesmo, né? E a gente já está cansado de ouvir algumas falas. Não sei se vocês, assim como eu, não quer ficar ouvindo historinha. A gente quer ouvir o que funciona, o que é funcional e aplicável, o que é. E o que eu posso fazer? O padre falou muito bem que, assim, não é problema meu, né? Tudo bem, deixa passar, né? Deixa que o outro cuida. E assim, não é assim que funciona. O nosso ambiente, a nossa natureza, ela grita por socorro. Ela grita por socorro, mas ela não está preocupada com ela está preocupada com a gente. Porque a natureza, ela não precisa de nós dependemos dela, é diferente. Então, quando a gente pega esse pertencimento e vê o quanto eu preciso preservar uma árvore, que amanhã essa árvore vai virar um pomar inteiro, aí a gente passa a olhar de forma diferente. Eu trabalhei 6 anos enquanto guarda ambiental. Eu era assessora da guarda ambiental de um outro município, só que eu não queria ficar dentro do escritório sentada atrás da mesa com o computador. Eu ia para a rua. Então eu ia resgatar animal, eu ia recolher animal impactado, eu ia apagar o fogo, eu ia ajudar a tirar as pessoas de grandes tragédias, né? As pessoas falam muito do que está acontecendo quando é gigante. Mas desde 2010, nós temos tido grandes tragédias, né? Em 2010 nós tivemos lá do Morro do Bumba, tivemos em Teresópolis. Gente, se ninguém nunca viu, eu peço que vocês nunca vejam. Pessoas soterradas, pessoas sem ter como se mexer, pessoas perdendo literalmente tudo. Não é perder o alimento, perder o móvel, é perder tudo. A casa desabou, não tem mais. E aí o parente dela, que ela poderia pedir socorro, está na mesma situação. E a gente tem que entrar num lugar gigante com 5, 6 mil pessoas que foram vitimadas desses acidentes, que poderiam sim ser evitados se nós tivéssemos um pouquinho mais de atenção com o nosso meio ambiente, com o nosso quintal. Eu costumo falar que é o nosso quintal, né?
a gente vê grandes coisas acontecendo. Você passa na rua, quem aqui hoje passou na rua e não viu um animal de rua? Ninguém, né? Todos nós, a gente passa e tá lá o animalzinho de rua, e tá lá o bichinho precisando de ajuda. E eu falo mesmo, tem muitos animais sim abandonados por pessoas sem coração que pegam o animal, se cansam dele e jogam na rua. Mas se todos nós, cada um, adotasse um desses animalzinhos, eles não existiriam mais nas ruas, certo? Eles não existiriam. Se cada um de nós não jogasse um papel de bala na rua, as enchentes seriam minimizadas. Elas não seriam impedidas, tá certo? Mas elas seriam minimizadas. Nós que moramos próximo a córrego, a rios, as casas estão avançando para dentro do rio. E a gente esquece das leis. Existe uma lei que todo córrego, todo rio, ele precisa ser respeitado a APP, que é uma área de proteção que ele tem. E essa área não é respeitada. A gente chama essa área de espraiamento. Quando o rio enche, ele tem um espaço para ele espraiar. Se a sua casa está ali, ele vai para onde? Para dentro das nossas casas. E isso às vezes é complicado, fazer com que as pessoas entendam os riscos que elas se colocam, entende? Mas você não sabe da minha realidade. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente precisa se ir sensibilizando quanto a isso. Quanto a nossa natureza gritando. A nossa natureza grita com uma folha seca, com um animal machucado, com uma criança que quer brincar e não tem espaço. Por quê? Porque às vezes nós não nos damos, não damos a atenção que a gente precisa, né? Ah, Linda, mas eu não corto árvore. Ah, mas não corte. Eu tenho uma oficina que ela é de aves nativas de Mata Atlântica. E eu mostro aquelas aves para as crianças soltas e eu começo a construir para elas a importância dessas aves serem soltas e não serem aves cativeiros, né? Porque as nossas aves são os nossos maiores operários. Elas quem mais constroem as nossas florestas. E florestas são importantes para nós, pela produção de sombra, pelo filtro do ar, né? Mas também as raízes nos auxiliam lá nos rios subterrâneos, na purificação e até no aumento desse fluxo de água. E eu costumo falar que cada ave que a gente prende, a gente está impedindo a floresta de ser plantada, entende? É a gente entender, como o padre falou muito bem, sobre a natureza. Deus criou tudo. Lá em Gênesis, ele criou primeiro todas as coisas. Ele foi, cada dia criando, e depois ele criou a gente. Ele não criou a gente primeiro, ele criou tudo para que nós usufruíssemos, na verdade, para que nós pudéssemos ter um alimento de qualidade, para que nós pudéssemos ter um ar de qualidade, água de qualidade. E a gente, às vezes, não se dá conta disso. E no nosso local, tem coisas que a gente pode fazer sim, tem coisas que a gente pode deixar de fazer sim, tá bom? Deixa eu passar aqui, eu preparei um material bem simples. Depois, se vocês quiserem que eu volte com uma palestra mais intensa, em qualquer tema, é só me chamar, que aí eu volto, tá bom? Tá bom, padre? Pode passar, por favor. Aqui? Então, eu vou começar aqui com o nosso Plano Municipal de Mata Atlântica. O nosso Plano Municipal de Mata Atlântica, para o município de Nova Iguaçu e outros 15 municípios da Baixada Fluminense, aqui está melhor aqui para ele? É porque ele está fazendo assim. A Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos em biodiversidade do mundo e, ao mesmo tempo, um dos mais ameaçados. Originalmente cobrindo cerca de 15% do território brasileiro, restam hoje apenas fragmentos de sua vegetação original, correspondendo a menos de 12% de sua cobertura original. O Plano Municipal de Conservação e Recuperação de Mata Atlântica, que é o PMMA, de Nova Iguaçu, é uma ferramenta estratégica que visa garantir a proteção, recuperação e uso sustentável dos remanescentes florestais do nosso município. No município de Nova Iguaçu,
é um dos mais conservados, com 50% de cobertura vegetal sendo de Mata Atlântica. O nosso município de Nova Iguaçu, assim como outros, trabalhamos o PMMA com uma designação que nós temos aí por lei, e nós abraçamos isso há 5 anos aproximadamente. Vocês conhecem o Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu? Aquele maciço, quando a gente está na Dutra, sentido São Paulo, todo aquele morro que vocês veem, aquilo é o Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, que emenda no Parque Estadual do Mendanha, que leva lá a Campo Grande, tá? E ali tem uma rica biodiversidade. E sempre, quem já não viu incêndios naquela serra? E aquilo é uma dor, é um sofrimento. Cada vez que acontece um incêndio daquela proporção, a gente perde biodiversidade, a gente perde árvores, a gente perde animais, a gente degrada o solo, porque tem pessoas que ainda pensam que tocar fogo na área você ativa o solo. Não é verdade, tá? Você danifica esse solo, depois você tem que tratá-lo para ele receber outro vegetal. E ali nós fizemos uma área que a gente chama de glebas, né? São partes, e nós fizemos um plantio de uma floresta que hoje ela está com mais de 7 metros de altura. Então, em Nova Iguaçu funcionou bem, e esses 50% de cobertura vegetal é o que ajuda a minimizar um pouco das enchentes não descer tanto. Por quê? Nova Iguaçu é o quê? É Baixada Fluminense, correto? Baixada Fluminense significa o quê? E ele é, tipo uma bacia. Então, automaticamente, se você jogar uma água no morro, ele vai fazer o quê? Ele vai descer. Então, quando nós plantamos a Mata Atlântica, que são árvores com basicamente raízes pivotantes, elas vão bem profundo, 7, 9 metros, e isso ajuda a minimizar o impacto dessa água. Não fosse essas árvores, tá? A gente já estaria embaixo d'água, já teria virado um grande lago tudo isso aqui, porque ia ser água em cima de água, né? Isso eu estou falando grosseiramente, que é para que a gente entenda a seriedade do que é a gente proteger as nossas árvores. E você também que aí, né, nós temos um projeto Arborizando Minha Rua. Se vocês quiserem fazer o plantio de árvores nas calçadas, chama a gente vai lá, faz análise. Se não passar nada de encanação, a gente coloca a árvore ali para auxiliar na rua também, tá bom? E essa nossa Mata Atlântica, ela hoje representa, né, 50% da Mata Atlântica no total é em Nova Iguaçu. Em Nova Iguaçu, mais de 70% da nossa área é de área verde. Pode passar, por favor? E são chamadas unidades de conservação. As nossas UCs, elas são importantes porque são áreas preservadas, então ninguém pode entrar lá e sair cortando, certo? Exatamente pensando nessa proteção que a gente precisa ter para o nosso território. A definição é espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo águas jurisdicionais com características naturais relevantes legalmente instituídas pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas da proteção. Aí está a lei federal, que nos institui as UCs. Em Nova Iguaçu nós temos 8 municipais e mais 3 estaduais, e tem a federal também, que é a nossa Rebio do Tinguá. Vocês conhecem? A Rebio, ela pega uma parte, parece que vem de Japeri, vai passando, vai por Caxias, então ela é bem gigante também, o que também nos ajuda nessa proteção. Pode passar, por favor? Aqui a gente vai falar um pouquinho das nossas águas do Iguaçu. O Rio Guandu é um rio brasileiro do estado do Rio de Janeiro, com 63 quilômetros de leito. Possui grande importância para o estado fluminense, já que suas águas concorrem para que a região metropolitana do Rio de Janeiro, também conhecida como Grande Rio, obtenha água potável após tratamento na ETA Guandu, que é o maior
a maior estação de tratamento da América Latina é a nossa ETA Guandu, que é ali no Prados Verdes, não sei se vocês conhecem, né? E as nossas águas do Guandu, elas vão levando água assim para milhares e milhares e milhares de pessoas. E às vezes elas são atingidas pelas águas que vêm, né, dos morros, das cabeças d'água que vão caindo, e elas acabam que são atingidas e nós ficamos sem água em casa. Quem aqui fica sem água, né? Por conta disso. Por quê? Porque vem muita coisa carreando nessa água e quando chega no rio, precisa do tratamento, da limpeza, aí eles fecham para que eles possam fazer essa filtragem com mais atenção, porque ela foi atingida. Então, às vezes a gente, eu estou sem água, a gente não entende que é para o nosso bem, é se fechar, né, as comportas para que nós tenhamos. Vocês conhecem a Aldeia dos Pescadores? Alguém já ouviu falar? Nós temos a Aldeia dos Pescadores, que é ali na Lagoão do Guandu, indo para a Seropédica. Como é que eu vou explicar? É a aldeia. E nós temos uma APA. Estrategicamente, eles fizeram uma APA, que é uma área de proteção ambiental, que é uma UC, para auxiliar a proteger esse território, que também está acoplado à APA Guandu, que é do governo, né? Do governo federal, do governo do estado. E com isso, esses rios trazem o peixe e essa aldeia de pescador vive da pesca e da venda desses peixes, né? E é pertinho da gente aqui, é menos de meia hora, 40 minutos mais ou menos. E às vezes a gente não conhece, né? A gente não sabe. E a importância da gente preservar as nossas águas. Quem tem um rio, quem tem uma nascente, quem tem um olho d'água, quem tem um açude, ou em casa ou próximo, ajude a preservar, porque a nossa água, ela não é finita, porque a água não acaba, mas ela vai deixar de ser limpa. Então, a gente diz que é finita por isso, né? Se a gente continuar contaminando, ela vai deixar de ser limpa e pura e a gente não vai conseguir mais utilizar. Aí vira finita, tá certo? Pode passar, por favor. Aqui é o rio, o mapa das nossas UCs, pegando ali outros municípios da Baixada. Aí aqui é a cobertura vegetal, tá? O que está verde escuro está legal, o que está verde mais ou menos precisa melhorar. E o outro que está ali parecendo umas veias é onde a gente precisa reflorestar. Pode passar. Aqui o mesmo mapa, só que com os nomes, tá vendo? Os nomes de onde a gente precisa trabalhar, com toda a parte limítrofe do nosso município. Porque às vezes a gente não trata só o município de Nova Iguaçu. Como diz ali, mosaico da Baixada Fluminense. Assim como a campanha da ecologia integral, ela não é só uma igreja, na verdade, ela é outras comunidades. Assim nós fazemos também. Nova Iguaçu é banhado por duas áreas muito importantes. A gente pega o meio, aqui eu estou aonde? Aqui, Capuçu é para que lado aqui? Para cá? Então, para cá, a gente está no Rio Guandu. Ali, antes da gente chegar em Valverde, de Valverde, indo para o Rio, a gente está na bacia do Comitê Guanabara. Aqui é a bacia do Comitê Guandu. Então, nosso Nova Iguaçu, ele é muito privilegiado. Ele é o único município que está dentro das duas bacias, tá? Então, a gente consegue auxílio da bacia do Guandu e da bacia do Guanabara. Eu sou a representante legal pelo Comitê Guanabara. Então, assim, nós conseguimos trazer material, nós conseguimos trazer ajuda de equipamentos, tá? Tudo com esse viés de importância. Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe um pouco da linha do tempo do marco, dos marcos ambientais. Ali em 1987, que é o relatório de Brundtland,
1988, assim, fantástico essa data, porque ali foi um pontapé inicial para que a gente entendesse um pouco mais sobre o que é o meio ambiente. Em 92, vem a Eco 92, com grandes representantes no circuito. Em 95, a COP, né, que é o Clima de Berlim, que foi na Alemanha. Em 97, a COP 3, que foi o Protocolo de Kyoto. Pode passar. Em 2007, nós recebemos o Prêmio Nobel da Paz. Em 2009, a Conferência de Mudanças sobre Clima de Copenhague. Em 2009, já se previa o que a gente está vivendo hoje na nossa emergência, urgência climática. E será que a gente, lá nessa época, começou a dar atenção devida, né? E aí, em 2010, a Conferência sobre a Mudança do Clima em Cancún, que foi a COP16. Em 2012, a ECO 92, com a realização dessa conferência, que ela também deu um boom e uma diretriz para 2015, que veio com 193 países na Conferência da ONU. E ali, o desenvolvimento sustentável entra em circuito, os ODS. Os ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com 169 metas para áreas de importância crucial para a humanidade, em 2015. Pode avançar, por favor. Em 2016, vem essas metas, ainda falando sobre os ODS. 2020, a Assembleia Geral. 2022, a COP15, com a biodiversidade, que definiu as metas do Marco Global. 23, Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030, e que lá divulgou em setembro o último relatório, que documento indica países que avançaram 95,8% das 169 metas. E em 2024 vem o G20, que foi o ano passado, e que bateu o martelo fazendo os ODS, com que a gente cumpra de fato de tamanha importância, tá? Que são esses objetivos. Pode passar. Aí nós entramos para a governança. A governança compreende essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e controle, postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade, e que envolve as atividades de avaliar o ambiente, os cenários, as alternativas e os resultados atuais e os almejados, a fim de direcionar a preparação e a coordenação de políticas e de planos, alinhando as funções organizacionais às necessidades das partes interessadas, e monitorar os resultados, o desempenho e o cumprimento das políticas e planos, confrontando-os com as metas estabelecidas. Pode passar. Educação ambiental. Chegamos aonde eu preciso que nós tenhamos. Eu vim perpassando por tudo isso para que a gente entenda a seriedade e a importância do que é você ser um educador ambiental, certo? Ser educador ambiental no seu trabalho, você é educador ambiental na sua casa, você é educador ambiental na sua academia, você andando na rua, certo? Porque aí você está auxiliando a proteção daquilo que você precisa. A educação ambiental compreende os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Isso está na Constituição, certo? De 1988. A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal, certo? Pode passar. Aí nós chegamos no nosso PROMEA. Nós passamos 3 anos, junto com o governo federal, construindo o nosso PROMEA, que é o Programa Municipal de Educação Ambiental, junto com a nossa GEVAP, que é do Comitê Guandu.
E no dia 18 de dezembro de 2024 foi publicado e validado a instituição do PROMEA. E a partir de agora nós precisamos cumprir com todas as regras, com todo o alinhamento que ele tem. E de acordo com essa minuta, né, da cooperação técnica, que é uma ACT, o nosso município de Nova Iguaçu começa a ser estruturado em 8 de novembro de 2020, né? Em 24 a gente publicou. Em cumprimento ao ACT foram realizadas oficinas participativas, elaboração de diretrizes envolvendo gestores públicos, sociedade civil e técnicos especializados. O PROMEA é um guia para a formulação de políticas e atividades de educação ambiental no município, promovendo sustentabilidade, sensibilização e fortalecimento de redes locais. O PROMEA hoje, ele é o nosso viés, quando eu falo nosso, eu falo dos municípios, tá? Os 15 municípios que eu comentei a vocês, todos eles têm e seguem esse trabalho da política pública junto com a sociedade civil. E ele hoje é quem nos leva onde precisamos ir e onde precisamos fortalecer e o que precisamos fortalecer. Pode passar. Aí o Semana da Escola, que é um projeto que nós temos, que nós vamos a todas as escolas. Não sei se alguém que tem filhos que já falaram que a educação ambiental passa o dia na escola. Nós não vamos lá só e passamos e vamos embora. Nós passamos o dia inteiro com as crianças, ensinando, deixando eles pegarem, deixando eles terem o pertencimento, como eu disse antes. Cada território é um, então para cada escola a gente estuda o que vai passar. Quem mora perto de rio, a gente leva o viés para o rio. Quem mora na mata, a gente leva mais o viés para a mata. E uma coisa que nós levamos muito é a nossa oficina, que eu levo para todas, sobre ofidismo, sobre acidentes com animais peçonhentos, que, pasmem vocês, ainda existe e muito. Ainda existem pessoas morrendo picadas por acidente com serpente. Eu já cheguei em 2 escolas e uma criança não quis chegar porque o tio tinha sido enterrado no dia anterior por morte de picada de animal peçonhento. E quem viu ontem no jornal e estava atento, foi falado sobre isso na região serrana. Um número gigante de mortes e a dificuldade de chegar ao soro. Me parece que o rapaz andou 40 quilômetros para conseguir o soro antiofídico. E nós temos aqui no Hospital da Posse, tá bom? Nosso Hospital da Posse é um dos 3 no Rio de Janeiro que tem o soro antiofídico. Vocês sabiam, não? Então, e não adianta ir na UPA, não adianta ir no posto de saúde, não adianta ir na ANIL, porque não vai ser atendido. É só hospital de referência. E em Nova Iguaçu nós temos o Hospital da Posse, Lourenço Jorge na Barra, Pedro II. São os 3 hospitais que nós temos no nosso Rio de Janeiro, tá? Que faz esse atendimento. E ontem, quando eu vi aquela reportagem, eu falei assim, caramba. E às vezes a pessoa acha que a gente está ali levando a serpente só para fazer o sensacionalismo. E ontem eu percebi, de fato, como é importante você saber aonde ir, certo? E só para deixar uma adendo, você tem aproximadamente 10 horas da picada ao óbito, tá bom? Aproximadamente 10 horas. Sim. Então, quando você sabe onde ir, você ganha tempo, certo? E isso a educação ambiental leva para vocês, leva para suas escolas, leva para os seus filhos, certo? E depois nós temos um folder e eu distribuo para as crianças para levarem para casa, porque essa informação ela pode salvar a vida, né? Você saber o que fazer, o tempo que você tem, salva a vida da gente. Então, a educação ambiental, como muitos das vezes, você faz só educação ambiental? Sim, só faço isso. Mas vejam com outro olhar, vejam com um olhar de informação pública, de importância médica, tá certo? Quantas crianças são vitimadas de intoxicação porque alguém botou fogo no lixo do lado da sua casa? E a sua criança é alérgica e ela tem crise e ela vai entrar para medicação. Então, isso é educação ambiental.
certo? Pode passar, por favor. Ali, a curiosidade deles, que eu trouxe essa foto que eu amo, pode passar. E aí, obrigada. Agora, eu vou falar um pouco para vocês. Eu falei uma pincelada de tudo que é muito importante. Agora, eu não quis trazer algumas fotos, porque elas são bem agressivas. Como eu disse para vocês, eu trabalhei 6 anos auxiliando na guarda ambiental. Eu não sei se vocês vão conseguir perceber algumas marcas aqui, vocês conseguem ver? Não, só quem estiver mais perto consegue. Isso foi uma luva que eu estava combatendo e estava tão quente, eu estava com tanto calor que eu não percebi que a luva estava prendendo na minha mão. E para tirar, teve que arrancar, né? Aí tenho algumas cicatrizes assim, que fica claro. E na hora que você está protegendo aquilo que você quer proteger e conservar, quem mede esforços? Quem para e olha, eu estou com sede? Não faz, não faz. Eu tive que fugir uma vez do incêndio, porque eu estava num ponto, nós íamos sempre em dupla, eu estava num ponto X, num alto, e os outros colegas estavam do outro lado. E o vento virou. Quem já ouviu esse termo? O vento virou. Então, eu estava indo atrás dele, combatendo, e o vento virou, e o que aconteceu? Ele veio para minha frente, e a gente precisou sair dali, e eu não sabia o que era pior. Eu correr com medo do fogo, ou saber que aquilo tudo estava sendo queimado. Entende? Porque quando a gente se dedica a algo, aquilo que você faz é o mais importante. Não tem o trabalho do outro é mais importante. O seu trabalho é o mais importante para você, porque é o que você faz com excelência, é o que você faz muito bem, independente de qual seja ele. Então aqui, acho que são todos educadores, daqui da casa, então vocês são os melhores educadores para cada criança, para cada jovem, para cada adolescente, para cada adulto, que passa por vocês e que quer ouvir o que vocês têm a falar. E o olho de vocês deve falar antes da boca, tá? Isso é o mais importante. Quantas vezes a gente está falando com alguém e a gente vê que o olhar dela não transmite isso. Então o olhar, ele fala mais do que a nossa boca. E tudo aquilo que nós temos que fazer, façamos da melhor forma possível. Se está cansado, descansa. Se está irritado, desirrita. Se está estressado, desestressa. Mas saiba que o outro, principalmente quando a gente fala desse grupinho aqui, eles são maravilhosos. Eles só querem que você olhe para eles e que você os ouça e que você veja. E quando você tem essa oportunidade e que você vai falar da nossa natureza tão linda, tão pura, eles aproveitam 100% do que a gente fala. Então, nós temos aqui em Nova Iguaçu, em outros municípios também, muitos eventos de incêndio, incêndios criminosos sim, tá? Porque de 10, 100 incêndios, um apenas é aquele espontâneo. Então não existe botar o coisa lá e o mato pegar fogo, não. Geralmente ou é criminoso ou alguém que quer queimar por conta de alguma outra situação e o fogo alastra e chega em casas. Já socorremos casas, já tiramos pessoas, porque o fogo avançou do mato e pegou na casa que era de madeira. Então, às vezes, essa é a importância da nossa educação ambiental real, tá bom? Obrigada, espero que eu tenha ajudado.